Bem-vindos a esta nova edição do Ecoáfrica, uma coprodução da DW da Alemanha e da STV de Moçambique em Maputo. Chamo-me Dália Langa. É um prazer voltar a ver-vos. Hoje temos um grande programa reservado para si, por isso vamos começar com uma breve apresentação do que temos. Como os tratores eletrônicos estão a facilitar a agricultura no Ruanda? Por que é que os baobás são tão importantes para a proteção da natureza? E a luta pelo recurso escasso, a água na França. São as criaturas terrestres mais altas do mundo e acho que também são muito bonitas. As girafas. Infelizmente, há cada vez menos girafas porque até elas estão a ser caçadas em massa pela sua carne ou pelo seu pelo, ou porque as pessoas acreditam nos poderes curativos dos seus órgãos. Vamos dar uma vista de olhos a uma reserva no Quênia que se dedica especialmente à proteção das girafas. De fora, isto parece uma captura brutal, mas estes guardas querem transportar estas girafas para um local mais seguro. O aumento do nível da água no Lago Boringo transformou uma seção da área de conservação das girafas numa ilha. Em 2021, a Conservação da Vida Selvagem de Ruku conseguiu realojar 7 animais encalhados. Todas as girafas Rothschild, em vias de extinção, distinguem-se pelas suas patas inferiores brancas. Foi há mais de uma década que a associação e a comunidade local uniram forças para criar um santuário para as girafas. Mas há alguns anos, a gestora Rebi Sebei diz que se tornou claro que as que estavam presas na ilha recém-surgida estavam a sofrer muito. At the island, there were a lot of challenges. Number one. Na ilha havia uma série de desafios. Em primeiro lugar, as girafas adoeciam. Segundo, havia menos foragem. Depois havia o ataque da Python, que podia estrangular as crias, e também o crocodilo. Comparando a ilha e o continente, verificamos que os desafios são maiores na ilha. In island than in mainland. As girafas Rothschild encontram-se principalmente nas savanas, como aqui em Boringo. No Quênia e no vizinho Uganda, há cerca de 1.400. O número reduziu bastante, principalmente devido à caça furtiva. Mas, com o envolvimento da comunidade, a situação está a melhorar e com a ajuda de um santuário de girafas com 17 km², criado na Conservação Ruku. Os elegantes animais são vigiados por guardas florestais e por membros da iniciativa Twinga Walinzi ou Guarda de Girafas. Robert Pario é um deles. Tendo crescido aqui, ele sabe muito sobre girafas. Quando éramos crianças, disseram-nos que a girafa Rothschild era originária de Baringo. E dizia-se que a carne desta girafa era muito doce e que os ossos continham um tipo de gordura muito especial que as pessoas usavam para fins medicinais. Atualmente, o mais importante para ele é que possam prosperar. A equipa de monitorização controla regularmente o número de animais e procura feridos. Atualmente, há 14 girafas Rothschild na zona do Ruku. A iniciativa não beneficia apenas as girafas, mas também as pessoas que aqui vivem, os Ilchamos e os Pokot. Estas comunidades pastoris têm um longo historial de conflitos por causa dos animais e das terras de pastagem. Não havia paz na zona de Ruku, até que os dois anciãos das duas comunidades se sentaram e disseram que precisávamos de conservar a vida selvagem. Precisamos de reintroduzir a girafa Rothschild como símbolo de unidade e começar a conservação para que possa unir as comunidades. So that it can bring the two communities together. Mas para o fazer, precisavam de terra e de girafas. Cada comunidade contribuiu com um terreno e a conservação trouxe 8 girafas Rothschild e outra reserva natural. Entretanto, a comunidade também está a beneficiar. 30 pessoas trabalham como guardas florestais ou guardas de girafas com Robert Pario. As comunidades também recebem uma parte do rendimento da conservação que utilizam principalmente para pagar as propinas das crianças.
Os pequenos também desenvolveram um respeito pelos animais. Digo aos meus pais que as girafas são boas, porque ajudam a gerar receitas do turismo e fertilizam o solo. O projeto é apoiado por ONGs internacionais e é agora bem aceito por ambas as comunidades, diz Roberto Pario. Podemos falar sobre como podemos proteger estes animais e como podemos elaborar diretrizes para os proteger a eles e as suas pastagens, como podemos encontrar formas de criar novas oportunidades de emprego e como continuar a crescer. Temos nos beneficiado muito desde que trouxemos estes animais para aqui. As girafas instalaram-se bem no santuário. O seu número quase duplicou na última década, de 8 para 14. E há mais bebês a caminho. 2 das fêmeas estão grávidas. Da bela paisagem do Quênia aos agricultores. Está nos campos e ouve um motor a bater forte e sente o cheiro a gasóleo. Será isto realmente um progresso? O que acha? Bem, quem quiser trocar o seu boi por um trator tem normalmente de comprar um veículo a gasóleo. Mas já há alternativas mais amigas do ambiente. Fomos a uma quinta no Ruanda onde criaram um trator elétrico, o modelo a seguir por outros. É um dia de trabalho normal para os membros da cooperativa do Cori, perto de Kigali. Os agricultores cultivam os seus campos à mão. Demoram semanas. Cultivar uma área grande apenas com enxadas é difícil. Se tivéssemos uma máquina de cultivo, poderíamos produzir mais com menos esforço. Há alguns tratores aqui. Tendem a ser barulhentos e poluentes. O aumento do preço dos combustíveis torna esta opção muitas vezes inviável. Vista de fora, a solução parece muito semelhante. Um trator de 2,2 toneladas, no entanto, funciona com energia elétrica. Um fabricante de automóveis alemão desenvolveu este protótipo de trator elétrico juntamente com a Universidade de Kigali e a GIZ, a Agência de Desenvolvimento da Alemanha. É um trator a diesel convertido em trator elétrico. Apenas substituímos o motor a gasóleo por um motor elétrico e colocamos a bateria. Ali podemos ver uma segunda bateria, já carregada, que pode ser adicionada ao trator. Puxando esta manivela, libertamos a bateria descarregada e colocamos a nova, de forma a poder retomar o trabalho. As baterias carregam-se com energia solar. Além de limpa, pode ser utilizada fora da rede elétrica. Mas um ponto a favor, uma vez que no Ruanda apenas metade da população tem acesso à eletricidade. Bernard Manhaziko e a sua equipa estão a trabalhar para tornar as baterias mais robustas, para que o trator elétrico possa, em breve, ir para os campos. O Ruanda precisa deste trator para o setor agrícola. Ele será de fácil utilização devido à redução da poluição. Além disso, vai maximizar a produtividade. O Ruanda tende a aumentar a sua produtividade agrícola para ajudar a alimentar a população em rápido crescimento. Períodos de seca mais longos, associados às alterações climáticas, estão a aumentar a pressão para tornar a agricultura do país mais eficaz e sustentável. O fato de o trator elétrico se destinar a áreas mais remotas é um desafio para a empresa alemã. O essencial é desenvolver um trator elétrico tão simples e fácil de operar quanto possível. E sendo simples, é fácil de manter e reparar. Para adequar o trator aos campos ruandeses, o protótipo ainda tem de ser melhorado. Por isso, a equipa responsável viajou pelo país para ouvir os potenciais futuros utilizadores.
Queremos perceber como este trator elétrico deve ser concebido, quais serão as tarefas que irá realizar e em que outras atividades pode ser uma ajuda. A lavra não é o único trabalho em que o trator poderá ajudar aqui no Ruanda. Os responsáveis pelo protótipo estão a testar o uso do trator. Hoje estamos a testar a bomba a ser operada num trator elétrico. Poderíamos usá-lo para o plantio e para outras tarefas como pulverização, proteção das culturas contra pragas e doenças. Todas estas tarefas têm sido realizadas manualmente até agora. Muitos agricultores não acreditam que o trator esteja pronto em breve, mas percebem a diferença que poderia fazer. Se houver realmente e estiver à nossa disposição, será visto como libertador para os agricultores, porque não teremos de trabalhar tanto para realizar as tarefas. O trator elétrico vai ser lançado em 2024. A ideia é que seja comprado por uma aldeia inteira, em vez de um agricultor individual. Gerido por uma cooperativa, o veículo irá facilitar muitas tarefas. Vamos ficar no campo, desta vez no Ghana. O baobá é uma árvore sagrada em toda a África. É um sinal poderoso da natureza e muitas pessoas usam as folhas para diferentes fins. Mas como é que a podemos tratar com o respeito que merece? O Faça a Sua Parte desta semana tem a resposta. Quando a estação seca passa e os baobás voltam a brotar, as mulheres do Ghana começam a colher. É um trabalho árduo e perigoso, porque os baobás podem atingir mais de 20 metros de altura e as mulheres têm de trepar os ramos mais externos para cortar as folhas. No passado, só colhiam para si próprias, mas agora também há procura das folhas no mercado internacional. Vamos ao mato para apanhar as folhas. Fazemos sopa com algumas e secamos outras para vender no Burkina Faso. Para as árvores, este é um desenvolvimento fatal. Aos poucos, os baobás estão a desaparecer da região. Quando se cortam os ramos, a árvore não vai dar frutos por alguns anos. E as mulheres nem sequer deixam as árvores ficarem esses anos para voltarem a dar frutos. Todos os anos continuam a cortar e a cortar. Este é o resultado e o efeito da recolha das folhas na natureza decadente das árvores. É por isso que Julius Awarigwa, da Indigenous Initiatives and Sustainability, trabalha para acabar com a prática destrutiva. Ele desloca-se às regiões afetadas para dar formação sobre como gerir as árvores de forma sustentável. A ONG também gere viveiros de baobás. As mudas são entregues às famílias locais que as plantam nos seus terrenos. Isto dá-lhes a oportunidade de ganhar um rendimento extra e ajuda a travar o desaparecimento destas árvores icônicas no Ghana. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Os verões estão a ficar mais secos a cada ano que passa. A França é particularmente afetada. Alguns agricultores estão preocupados com a seca. No entanto, são contra os planos do governo francês de captar a água da chuva em grandes quantidades. Quisemos perceber porquê. Pessoas reunidas aos milhares para protestar num estaleiro de construção. A manifestação teve lugar no oeste da França em março de 2023. Quando a polícia interveio, a situação tornou-se violenta, resultando em ferimentos graves de ambos lados.
E este é o projeto em questão, um reservatório de água. Como as alterações climáticas provocam secas mais frequentes, o novo reservatório destina-se a fornecer aos agricultores locais água suficiente para os períodos de seca. Mas nem todos o veem com bons olhos. Os habitantes de Sainte-Soline, uma aldeia com menos de 400 habitantes, estão divididos. Arthur Perrault é um dos agricultores a favor do projeto. A sua ligação ao reservatório já está feita. Antes do protesto, pegamos em fardos de feno e tábuas de madeira e fizemos uma pequena estrutura para colocar por cima, que cobrimos com terra, mas alguns deles sabiam o que era e incendiaram tudo. Perrault cultiva 170 hectares de terra. Planta principalmente trigo e milho, culturas que se dão mal sem irrigação adicional durante o verão quente. Rémi Larredeau também é agricultor, mas opõe-se à barragem. Rega os legumes que cultiva em 3 hectares a partir de um poço situado na propriedade. O nível da água baixou nas últimas 2 semanas. Normalmente transborda no inverno, mas neste momento está pelo menos 2 metros mais baixo. En hiver, il déborde. Et là, il manque à peu près, je dirais bien 2 mètres. Ele receia que o seu poço possa secar se mais água da chuva for captada na bacia. Não vou ter acesso ao reservatório. Não tenho muito terreno, por isso não faz sentido do ponto de vista financeiro fazer uma ligação. Os habitantes locais que não estão diretamente envolvidos na agricultura estão um pouco divididos. Quando ouvimos os que são a favor, eles têm argumentos muito bons, mas também os que se opõem. Confesso que não tenho uma opinião clara. É um estaleiro enorme para apenas 12 agricultores. Penso que é um bem público. Estas pessoas vão monopolizar uma parte da água. Reservatórios como este estão a ser construídos por toda a França como parte de um plano governamental para apoiar a indústria agrícola. Os ativistas do clima dizem que é uma tolice captar e reter água quando esta já é escassa. Uma solução melhor seria mudar para uma agricultura menos intensiva em água. O jornalista ambiental Marc Lomas acredita que os conflitos sobre a água só vão aumentar e não apenas no setor da agricultura. Penso que Sainte-Soline é apenas o início do que vai acontecer em França com a intensificação da escassez de água. Vamos ter escassez, vamos ter racionamento e a dada altura não haverá água suficiente para todos. O agricultor Rémi Larredeau também quer que o projeto seja interrompido, mas está preocupado com a violência dos protestos de março. Não foi exatamente uma guerra, mas foi semelhante. Desde os protestos que já não me posso aproximar da barragem. Era demasiado. Arthur Perrault também teme uma nova onda de protestos violentos, mas não acredita que a questão se resolva tão cedo. Não há mais discussão. É impossível falar com pessoas que só estão dispostas a falar na condição de respeitarmos as suas ações. A disputa em Sainte-Soline é igual à de muitas comunidades do centro e do sul de França. E quando as temperaturas começarem a subir, a luta pela água vai intensificar-se. De volta à África e estamos a falar de mulheres. O que elas têm de especial? Também sobre o ambiente. As mulheres de todo o mundo assumem grandes responsabilidades. Muitas estão também particularmente empenhadas em proteger a Mãe Terra, talvez por compreenderem a importância de um planeta saudável para os nossos descendentes. A nossa última reportagem leva-nos à África do Sul, onde conhecemos algumas mulheres especiais que trabalham para preservar as práticas e os conhecimentos tradicionais.
Para o povo Venda da África do Sul, as árvores são sagradas. Todas elas. Hoje, Voma Kazadi Joyce e um grupo de estudantes vão plantar 20 árvores no norte da província do Limpopo. Nas últimas semanas, a organização Nzoma Lamupo, ou Voz da Natureza, plantou mais de 100 árvores na aldeia de Tsiziv. Desde 2000, o Limpopo perdeu 17% da sua floresta autóctone devido ao abate de árvores. A nossa organização existe para dar voz à natureza, que não pode falar por si própria. Acreditamos que é nossa responsabilidade proteger o ambiente e os seus habitantes. Quando era criança, ensinaram-me a respeitar as árvores. São como os anciãos. Quando as destruímos, perdemos uma parte do nosso patrimônio e a nossa ligação à natureza. Os anciãos são muito respeitados na cultura Venda. Voma Kazadi Joyce é um Makatsi, líder com conhecimentos tradicionais sobre as sementes, solo e natureza e que os transmite às gerações mais novas. Adoro plantar árvores. Não só produzem oxigênio, como também nos ajudam de muitas outras formas. Fornecem medicamentos, madeira e frutos deliciosos. Plantar árvores faz-me sentir bem. Makatsi e a organização Voz da Natureza trabalham com outras comunidades para abordar questões como a segurança alimentar, a degradação dos solos e as alterações climáticas. Querem promover a compreensão e a apreciação do seu patrimônio natural e cultural e defender as suas terras de potenciais ameaças. O líder da aldeia Tsiziv consulta Voma Kazadi Joyce a propósito de uma proposta de construção de uma mina de carvão perto da sua aldeia. A mina precisa da sua aprovação para avançar, mas os dois estão céticos. Não vou permitir a exploração mineira. Os trabalhadores vão morrer com os gases venenosos. A poluição faz com que toda a comunidade adoeça. Se a água estiver contaminada, as árvores que plantamos também morrerão. É como estar sentado numa bomba. As preocupações têm fundamento. Na província vizinha de Mpumalanga, as minas de carvão causaram uma enorme degradação ambiental e problemas de saúde. O povo Venda acredita que a natureza está espiritualmente interligada. As árvores, os rios e as montanhas são seres vivos com as suas próprias personalidades. A extração mineira iria perturbar esta ligação. Para a proteger, Patalene Macaulel, também da organização Voz da Natureza, promove o cultivo de plantas indígenas como o milho miúdo e a cabaça. Macaulel está a criar um depósito de sementes onde os agricultores podem aprender sobre as culturas esquecidas. O objetivo é ser um espaço educacional para crianças, jovens, idosos e agricultores. Um sítio para aprender sobre as sementes, o sistema alimentar e o ecossistema, porque as sementes não crescem sozinhas. O ecossistema é necessário para que todos estes sistemas funcionem. A anciã partilha os seus conhecimentos com mais um grupo de crianças. Há profunda convicção de que todas as coisas fazem parte de um todo maior que liga os seres humanos, os animais e a natureza, é ensinada desde a tenra idade. Para ilustrar melhor, mostra-lhes o calendário sazonal baseado nos conhecimentos tradicionais. Estamos a ensinar a estas crianças as estações do ano de forma a compreender as práticas tradicionais dos seus antepassados, para garantir que a nossa cultura, a cultura deles e o modo de vida não se percam. No mundo onde as culturas indígenas e ecossistemas inteiros estão sob constante ameaça, Nzoma Lamupo é um bastião de esperança para a preservação de ambos. Uau, muito inspirador. Ótimo.
Espero que tenham gostado dos últimos 26 minutos. É a altura de me despedir de Maputo, Moçambique. O meu nome é Dália Langa. Não se esqueçam de ver as nossas plataformas de redes sociais se quiserem saber mais. Vemo-nos na próxima semana, no mesmo sítio e à mesma hora. Fiquem bem. Na próxima semana no Eco África, vamos ver uma forma interessante de prolongar a vida útil dos alimentos. Descubra por que viver e deixar viver também deve incluir animais. E ainda como a alta tecnologia pode ajudar os golfinhos a evitar redes de pesca. Não perca!